E aí, galerinha do terceiro, beleza com vocês? Outra aulinha com vocês aí, bem tranquila, tá? Bem fácil. Ó, eu não lembro onde nós paramos aí, vou fazer uma aula um pouquinho mais pra frente, aí depois na aula ao vivo a gente alcança ela, certo? Eu não lembro se tem buraco nessa aula, se eu dei a primeira, a segunda aula desse setor, eu não lembro. Quer dizer, tem o déjà vu, eu penso que é vocês, a turma do ano anterior, do outro, entendeu? Misturando, tô ficando velho, é complicado, né? Mas vamos lá. Aula 50... Página 42, certo? Setor A. Setor A. Eu não sei se eu passei a 47, 48, 49, então vou começar na aula 50, tá? Mas aulas sendo independentes, então também tranquila, tá bom? Setor A de vocês aí. Aí se eu não passei na aula ao vivo, a gente encosta nessa aula aí, sem problema nenhum. Tá bom? Outro setor eu lembro que eu passei em geradores, então nesse eu não lembro. Tá bom? Vamos lá. Então, hidrostática, princípio de Pascal. Então, aula 50 vai com o princípio de Pascal que nós já vimos, gente. Acho que a primeira aula chega a passar para vocês sim. Já vimos na primeira aula, né? Ideia de pressão, força, área. É a mesma coisa. O princípio de Pascal fala isso. Que pressão é igual a força sobre a área. Mas agora ele coloca o quê? Duas superfícies. Então, o princípio de Pascal ele fala o seguinte, que pressão é igual a força dividido pela área. Certo? Onde? No sistema internacional, força dada em Newton, área dada em metro quadrado, portanto a pressão é dada em Newton por metro quadrado, que também se admite trabalhar com Pascal. Aí vão brigar os autores, né? Tá? Blaise Pascal também contribuiu bastante, então acabou ficando uma unidade ou outra, tá? No sistema internacional aceita-se até as duas, que um complementou o trabalho do outro, certo? Tá bom? Mas vamos lá, então essa fórmula já vimos que apareceu de novo. Que vai aparecer a ideia de vasos comunicantes, um lado se comunicando com o outro. O que acontece com isso aí? Vamos lá. Então ele fala o seguinte, gente, ó. Considerando a figura a seguir, que é a ilustração da prensa hidráulica. Essa prensa hidráulica pode ser para levantar um carro, coisa do tipo, tá? Só para entender. Na figura são representadas a intensidade das áreas de os ângulos e as forças F1 e F2 que atuam um deles. Aí mostra para vocês. Força 2, área 2, força 1, área 1. Segundo o princípio de Pascal, certo? Vamos lá. O acréscimo da pressão provocada no ponto de equilíbrio se transmite integralmente sobre todos os pontos do líquido, nas paredes do recipiente que o contém. Ou seja, gente, tá? Grifem essa parte, que é muito importante, gente, tá? Eu falei que Newton por metro quadrado e Pascal, gente, que essa parte também ó, atribui muito a Newton também, tá? Então atribui-se vários autores. Essa parte hidrostática, muito autor definiu na sequência. Eu vejo que tem Steven, tem Pascal, tem Newton, tá? Então quer dizer, tem vários autores que fez um pedacinho e acabou, na verdade, juntaram tudo depois para formular as ideias, tá bom? Mas todo mundo participou bastante, diferente de alguns setores, as 3 leis de Newton, só Newton participou praticamente tudo. Claro, tinha outros alunos dele, discípulos dele, trabalhavam com ele, mas ele formulou praticamente tudo. Mas algumas ideias não, tá? Tudo bem? Certo? Vamos lá, continuando aqui. Então essa parte grifem por quê? Isso aqui é muito importante, gente. A pressão é a mesma dentro do líquido em qualquer ponto. A pressão é a mesma, gente. Então o que acontece? Por que ele fala que ele consegue igualar as formas? Vocês já viram já? Antigamente, hoje em dia não, que hoje tem nível eletrônico, né? Mas o pedreiro bom antigamente batia o nível, aquela mangueirinha de nível. O que acontece? Ele vinha com a mangueirinha de um lado, colocava aqui, esticava a mangueirinha do outro. A altura do nível tinha que ser igual, ele sabia que estava nivelado aquele chão. Né? Porque a pressão é a mesma em todos os pontos, é muito importante, a pressão é a mesma em todos os pontos, certo? Então o que acontece? A mesma pressão que tem nesse ponto A é a mesma pressão que tem no ponto B. Você vai falar assim, professor, mas no ponto A a área é bem maior. Se a área é maior, gente, ele vai compensar na força. Se a área é menor, ele vai compensar na força, porque a pressão vai ser distribuída igualmente dentro do líquido. Na hora que eu vou supor que se eu sou pedal de um freio, na hora que eu apertar aqui essa parte, cara, mesmo se é menor ou maior, não importa, eu vou distribuir essa mesma pressão para todo o líquido. Aquele êmbolo vai levantar por inteiro o outro lado. Significa que eu distribuir a pressão por ele inteiro. Então a pressão que eu tenho no ponto A é a mesma do ponto B. Isso é muito importante dar isso com vocês, tá? Certo? Porque às vezes o pessoal pensa, aquela área maior, na que eu aplicar uma força, sei lá, aquela área menor, vou multiplicar essa força por 10 vezes. Certo? Força,
Você pode trabalhar com essa ideia, multiplicar, dividir, não sei o quê, de acordo com a área, mas a pressão não. Então tomem cuidado. Se eu falar para vocês, a força é multiplicada várias vezes de acordo com a área, vocês vão calcular. Pressão, força sobre a área, ou igualar F sobre A e vão resolver o exercício. Mas a pressão é sempre a mesma, não tem jeito, gente. Se ele fala o seguinte, que é distribuído por igual, então se é por igual, então a pressão de A é igual à pressão de B. Vou pegar esse exemplo de cima aí. A pressão de A é igual à pressão de B. Portanto, força sobre a área de A é igual a força sobre a área de B. Portanto, força e área vão ser proporcionais aqui entre si, para isso aqui dar igual. Então, quer dizer, se um aumentou, vocês vão ver o outro aumentar, vai diminuir, vocês vão fazer o cálculo. Então, você falar, nem perde a graça de tudo, certo? Mas a pressão vai ser sempre a mesma. Então, eu peguei muito exercício vestibular, exercício do Enem, do ano retrasado, que tava lá, um texto lá gigante, cara do Enem, um texto gigante, né? Aí falava que um corpo, a área de um era 10 vezes maior, que eu não vou lembrar dos valores agora, mas por é bem absurdo, a área de um é 10 vezes maior que a outra, não sei o que, e a pergunta fala da pressão e não da força. Fosse a força calcular, essa área é 1, essa área é 10, essa força é 30, a regra de 3 é calcular. Mas a pergunta é qual era a pressão. A pressão de A é igual à pressão de B, essa é a resposta do exercício. Aí, a pressão de A é maior que a de B, B é maior que A, a pressão de A é 2 vezes maior que a de B, e uma lá, PA é igual a PB. Quer dizer, quem lembra dessa ideia de pressão, assinalou e foi embora com esse exercício, certeza que está certo que a pressão é distribuída por igual. Então tomem cuidado, para mudar é a força-área altera, pressão não, beleza? Continuando, tá assim, ó. Assim, a força F1 aplicada no êmbolo 1 é percebida no êmbolo 2, força F2, na medida proporcional à sua área. Algebricamente, a pressão do lado 1 é a mesma pressão do lado 2. Então, força 1, área 1 é igual a força 2, área 2. Certo? Então, tomem cuidado. O primeiro exercício já fala disso aí, da pressão já. Então, é bem tranquilo, tá? Quero que vocês montem os outros aí que falam sobre a área, tá bom? São 3 exercícios só, não vamos ficar montando para vocês, senão a gente mata aí, tá? Outra coisa importante. Copiem aí, vai. 30 segundinhos para copiar, vamos lá. Vamos lá? Apagando aqui, ó. Quando eu falo de força e área, vamos cuidar no seguinte, ó. Força sobre a área, beleza, vou igualar as pressões, certo? Essa área, geralmente, gente, ou ela é um quadrilátero, lado vezes lado, um quadrado, um retângulo, certo? Ou ela é uma circunferência, tá bom? Então, geralmente, ela vai ser lado vezes lado, ou πr ao quadrado, certo? Se for uma circunferência. Tomem cuidado aqui, gente. Por quê? Ó, vem no automático às vezes, né? Você tem força sobre a área igual a força sobre a área. Aí tem lá um exercício, vamos supor, vai. A força aqui é 10, aqui é 10, aqui é 30. A área desse aqui é 2. Aí para compensar, o cara pensa, aqui tem que ficar igual, né? Ah, tem que ser igual, então beleza. Mas toma cuidado, gente, que esse raio aqui é ao quadrado. Na hora de fazer a conta. Aí pergunta, qual é o raio, qual não sei o que, toma cuidado. Então toma cuidado, não vai bater no olho não. Claro, se você dividir 10 por 2, vai dar 5. 30 dividido por quanto que vai dar 5? É por 6. Então a área tem que ser 6. Beleza, a área aqui é 2, essa área é 6. Correto, tá? Mas se fosse qual raio? Então tome cuidado que tem um raio ao quadrado, ou qual o diâmetro. Então tome cuidado que dá umas pegadinhas. Porque a aula é fácil, mas aí você faz uma pegadinha para dar uma complicada, tá bom? Então essa área pode ser... Geralmente é um quadrilátero, uma circunferência. Dificilmente vai te dar uma área de um hexágono, uma área de um pentágono. Isso é difícil acontecer, principalmente em vestibular, né? Tá bom? Então, geralmente essa área aí vai ser, te dar o diâmetro, te dar um raio, quando for a circunferência, claro, e te dá aí um lado, ou os dois lados, dependendo da figura. Se for um
retângulo, se for um quadrado, tá bom? Certo? Outra coisa muito importante, se eu for jogar na fórmula geral, pressão é igual a força sobre a área, aqui você é obrigado a ser no sistema internacional, certo? Quando você vai igualar, não, gente. Presta atenção, se eu vou igualar duas fórmulas, ó, eu vou igualar força sobre a área é igual a força sobre a área. Basta estar na mesma unidade de medida. Aí você pode deixar em centímetro, deixar em milímetro, certo? Se for unidade de medida pequena para sei lá, para um lado da figura, ou para um raio, certo? A força em cima pode aparecer em quilo, pode ser uma pressão em quilos lá em cima, né? Há um pote, sei lá, com um peso com 5 quilos. Aí vai depender do que? Da alternativa, né? Se o exercício fosse aberto, gente, sem alternativa, é conveniente passar para o sistema internacional. Agora, se o exercício for de alternativa, olha qual a unidade de medida, gente, tá? Se não pedir para transformar, vai embora, faz o que tá lá. Fica perdendo tempo, não. Porque eles perdem esse tempo porque, ó, concorda? Se tá igualando aqui, gente, ó, presta atenção que eu vou falar para vocês. Se é um exercício para calcular a pressão e tá em aberto, né? Sistema internacional. Ponto. Obrigatório. Ah, tem alternativa e não tá no sistema internacional, vai usar que tá lá. Pode acontecer? Pode. Difícil, mas pode. Esse aqui, precisa passar para o sistema internacional, mesmo com alternativa no sistema internacional? Não. Porque concorda, se eu transformar um lado e transformar o outro, eu não fiz nada. Com a mesma coisa. Se eu fizer uma conta aqui com 50 centímetros, aqui vamos supor, bem simples, ó, vamos supor 50 centímetros aqui com 10 centímetros, se eu passar para metro, eu passar esse para metro, esse para metro, não vai mudar nada no resultado. Tudo bem? Então, uma dica para vocês, serve para até outras matérias, outros itens, tá? Quando tem uma igualdade, não tem necessidade de você transformar, passar para o sistema internacional. O que você não pode fazer é misturar as unidades, né? No mesmo item, você tem de um lado a área em metro quadrado, a outra em centímetro quadrado. Ah, você tem a força em quilo e lá em newton. Aí você vai errar todo o exercício, você fez besteira, certo? Mas o restante é bem tranquilo, tá? Para igualar, não há necessidade de transformar, beleza? O resultado vai dar o mesmo. Agora, quando não for igualar, aplicar a fórmula, sistema internacional só não vai aplicar se for alternativo, tiver uma outra unidade de medida, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Tomei cuidado na hora de montar exercício e analisar essa parte, certo? Copinha rapidinho, vamos lá. Vamos lá? Vou fazer com vocês o exercício 2 apenas, tá bom? Certo? Mesma página, aí depois deixar para vocês o 1 e o 3, tá? Tá assim, ó. A figura exercício 2, Unicamp São Paulo, tá? Página 42 ainda. Tá assim, ó. A figura abaixo mostra, de forma simplificada, o sistema de freios a disco de um automóvel. Ao pressionar o pedal, este empurra o êmbolo de um primeiro pistão, que por sua vez, através de um óleo do circuito hidráulico, empurra o outro segundo pistão. Quer dizer, na hora que você pisou no freio, aquela pressão é aplicada no óleo e o óleo vai travar o outro lado. Quer dizer, se não tiver óleo de freio, você vai pisar, não vai ter freio, mata todo mundo, né? Simples, né? Então assim, ó. O segundo pistão pressiona a pastilha de freio, que contra um disco metálico preso à roda, fazendo que diminua a velocidade angular até parar. Ele vai travando, né? Para você até parar, tá bom? Considerando o diâmetro D2 do segundo pistão 2 vezes maior que o diâmetro D1 do primeiro, qual a razão entre a força aplicada no freio pelo pé do motorista e a força aplicada pela pastilha? Então aqui, gente, eu tenho a força 1, vou colocar aqui, ó, força e D1. Aqui eu quero saber a força 2, só que agora se fala que o diâmetro é ao quadrado, então eu vou ter D1 ao quadrado. Tomem cuidado, gente, que aqui é a minha formulinha que fala o seguinte, ó, D2, deixa eu colocar assim só para a gente entender o negócio. Olha o que acontece, eu vou chamar aqui de a força de 1 inteiro. Aqui eu vou chamar de 1, o diâmetro é 1.
Então minha formulinha é πr ao quadrado, certo? Então eu vou chamar aqui, ó, o r de 1. Então vai ficar 1 ao quadrado. Certo? Ah, professor, ele passou o diâmetro aqui, o raio seria meio. Eu só coloquei aqui, ó, eu chamei meu raio de 1. Certo? Só para vocês entenderem o conceito. Aqui do lado de cá, a força eu vou achar. Só que o meu diâmetro dobra, não é isso que ele fala? O diâmetro é, cadê? 2 vezes maior. Se o diâmetro aqui, se eu chamei aqui o meu diâmetro aqui, ó, certo? Eu já transformei, passei para o raio. Eu sei que o diâmetro é o dobro do raio, beleza. Então vamos supor que o diâmetro aqui vale 2, então meu raio vale 1. Então se dobrei aqui, meu diâmetro vale 4, então meu raio vale quanto? 2. Então vai ficar π vezes 2 ao quadrado. Só quero mostrar para vocês o seguinte, vai ficar 1 dividido por 2π, e aqui é x dividido por 4π. Olha o que acontece aqui, gente, no meu exercício. Quer que vocês prestem atenção hoje? É 1 ao quadrado, é 1, que loucura, hein, galera? Deu feio, hein? Tá bom? Então o que acontece no exercício, gente, ó. Se eu multiplicar aqui, presta atenção no seguinte, ó. E dá para fazer direto, né? Vocês já estão grandes já, ó. Π de um lado e π do outro, corta, né? X vezes 1 dá x, certo? O que acontece, gente, aqui, ó. Com sua força aplicada. A gente poderia fazer até direto o exercício, certo? Poderia fazer até direto no exercício. Quantas vezes essa força tem que ser maior aqui, né, gente? Por quê, ó? Presta atenção no seguinte. Aqui, ó, quer ver? Vamos fazer direto, que é o jeito mais fácil. Quer ver, ó? Esquece, já é mais fácil. Aqui, ó, vai dar 1. Esse aqui vai dar 1/4. Concorda que vai dar 1 inteiro, esse aqui vai dar 1/4? Então, quer dizer, o que acontece? A pergunta é, vamos lá, voltando à pergunta, bora? Considerando o diâmetro D2, o segundo pistão, 2 vezes maior que o D1 do primeiro, qual a razão entre a força aplicada pelo pedal, certo, e o freio? A força aplicada pelo pedal vai ser 1. Essa força aplicada vai ser 4. Entende o seguinte, calculamos aqui, vai dar 4, certo? Ó, presta atenção, deixa eu voltar para vocês então aqui, ó. Vocês entendem? Vamos ver fazer. Aqui, ó, eu sei que a razão entre isso vai dar 1/4, mas vamos lá, montando passo a passo. Então aqui vai dar 1π, aqui vai dar x, vai dar 4π. Π vai dar corta, vai dar x vezes... Oh, cortei errado. Π eu cortei, vai dar x igual a 4. Ele quer a razão entre essa força e essa. Entre FA e FB. Qual a razão? Ó, gente, se a pergunta fosse qual é a força FB, a força FB é 4, certo? 4 vezes maior, para dar certo. Tudo bem? Mas ele quer a razão entre FA é 1 e FB é 4. Então a razão é 1/4. Então também com isso, olhando aqui, ó, já sei que era 1/4, certo? Mas vamos fazer passo a passo então. Eu voltei e fiz passo a passo de novo. Então acho que o x é igual a 4. X é igual a 4. A razão, o que é a razão? A razão é a divisão. Então vou fazer a divisão entre A e B. Então o A vale 1, a força de A vale 1 e a força de B vale 4. Então, professor, mas você atribuiu o valor de 1, qualquer valor que você colocar, se você colocar 10, aqui ia dar proporcional, dá 40. Colocasse 100, que ia dar 400. Do mesmo jeito ia dar 1/4, tá bom? Se colocasse letra, um em função do outro, também dá certinho, está do mesmo jeito. Só para mostrar para vocês o que acontece, tá? Quer dizer, ó, preste atenção. Como eu falei de diâmetro de raio, não esqueça que tem um quadrado, πr ao quadrado. Se eu falei de diâmetro, que a área minha é circular. Se ela é circular, é πr ao quadrado. Como tem um quadrado, dobra, né, gente? Então tomem cuidado aí na hora de fazer exercício, tá bom? Mas bem tranquilo, tá? Então tomem cuidado. Olha a pegadinha nisso. Se a pergunta fosse, qual é a força de B? Força de B, 4. Ele quer a razão entre A e B. Então é a divisão entre o A e o B. Então a divisão entre o A e o B, se eu olhar isso aqui, daria bater que dá 1/4. Mas quiser provar, eu achei que esse aqui eu atribuí um valor que é 1, achei que esse aqui é 4 vezes maior. Quando você coloca 1 inteiro, é bom, que esse aqui você achei 4, eu sei que esse aqui é 4 vezes maior que esse. Acabou o exercício, certo? Mas ele pediu a razão, então a razão de A para B, 1/4. Tudo bem? Copiem rapidinho, vamos lá. Certo, galera? Copiaram aí que tá tranquilo, né? Então, qual é a atividade de casa de vocês?
exercício 1 e exercício 3, beleza? Exercício 1, página 42, exercício 3, página 43. Beleza, galerinha? Faço 2 exercícios. Quiser adiantar na tarefa, mesmo sem ter corrigido os 2, quiser adiantar na tarefa, ótimo, tarefa mínima só, tá bom? E vamos lá. Bora que tá chegando as provas aí. Beleza, galera? Um abração pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau, galera. Fui. Um abraço.